O nosso próximo palestrante é o Ricardo Capra, que é pesquisador de cultura analítica, autor e empreendedor. Fundou o Capra Institute for Data Science, onde pesquisa o impacto dos dados na sociedade e nos negócios, e a partir disso cria métodos, projetos, labs e startups que aceleram o desenvolvimento analítico de pessoas e empresas ao redor do mundo. Ele já ajudou organizações como o governo dos Estados Unidos, simplesmente, né? O About Laboratories, Unilever, B3, Banco do Brasil, Gol, Linhas Aéreas, Banco Santander, UOL, Whirlpool, Banco Mundial, Rede Globo, Banco Itaú, Ambev e muito mais. Eu queria pedir a maior salva de palmas do mundo para o nosso próximo palestrante. Capra, cultura de dados, o caminho para a sua empresa. O espaço é todo seu. Estamos juntos mais uma vez. Deixa eu ver se... Pronto, me escuto. Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos a esse último dia, né? Final de tarde. Não é final de tarde ainda, mas já é o meio do evento para o final, né? Obrigado por vocês se reunirem, virem aqui participar com o conteúdo. E eu vou fazer hoje de uma maneira bem diferente do que geralmente eu faço. Eu não vou ficar falando, a gente vai interagir o tempo todo. Eu vou fazer uma breve introdução para vocês do que eu trouxe e a gente vai fazer uma interação juntos no conteúdo. Tá? Então a gente vai navegar de uma maneira um pouco diferente. Antes eu vou explicar para vocês essa lógica. Tá? E vou primeiro pedir para vocês apontarem, acho que vai ficar ruim a posição um pouquinho, lá em cima para o QR Code. Quando vocês acessarem esse QR Code, lá em cima vocês vão entrar num site. E nesse site vai ter explorar o radar. Tá? Quando vocês clicarem em explorar o radar, vai abrir exatamente isso aqui que vocês estão vendo. Tá? Quem não conseguiu pegar pela distância, aproxima, fica à vontade. Vou deixar vocês fotografar porque é importante dentro da nossa dinâmica, tá? Vai abrir um site, clica em navegar no radar e vocês vão entrar nessa janela aqui que vocês estão vendo. Bom, enquanto vocês estão acessando, tá, gente? Eu vou explicando exatamente o que é isso que a gente vai ver. Eu resolvi fazer esse conteúdo hoje com vocês sobre o Data Thinking, que é a nossa última publicação sobre dados e cultura analítica de uma maneira geral, porque a gente emite esse diagnóstico de mudança de tempos em tempos, tá? E esse diagnóstico de mudança mostra o que está acontecendo tanto para organizações quanto no trabalho a partir de agora e também na vida, tá? O Data Thinking, ele é uma maneira da gente mostrar que o mundo está mudando a partir de dados e tecnologia da informação, obviamente, e como ele está se transformando. Tá? Só que a gente vai ver aqui pela lente dos dados, pela lente da informação, e não geralmente por uma lente de negócio como a gente está acostumado. Eu vou explicar para vocês, vocês vão perceber isso ao longo do tempo. Tá? Bom, quando vocês entrarem, tá? A primeira coisa que vai aparecer para vocês, antes ainda disso aqui, vai aparecer o radar. O que é isso aqui, tá? Ele é um radar analítico. Então, ele é uma ferramenta analítica. Ela permite que vocês naveguem nela, seja no smartphone ou no desktop, de maneira interativa. Cada um dos itens que está aqui é um diagnóstico de mudança. Vocês estão vendo aqui, e vão ver no smartphone de vocês, no computador de vocês, 10 itens. Tá? Lembrando que tem o pessoal em casa, né? É a mesma coisa, tá? Vocês vão ver 10 itens lá, tá? Cada um deles em uma cor, que vai mudando de cor até o final, tá? São 10 elementos, eu vou falar dos 10 temas aqui. E esses 10 temas, eles explicam mudanças que aconteceram em razão de dados. E eu vou demonstrar para vocês, vou explicar os 10 temas inicialmente, mas só para voltar aqui e deixar para vocês entenderem, quando vocês entrarem no radar, ele tem um botão lateral que diz como navegar. Então vocês conseguem nele e aprendem a navegar em toda a ferramenta através dele, tá? Mas de novo, ele é um radar que é um instrumento analítico para a gente navegar na transformação que está acontecendo no mundo agora a partir da visão dos dados, tá? Quando vocês entram, aparecem 10 itens, 10 temas, tá? Eu vou rapidamente dar um spoiler sobre uma marcação sobre cada um deles, tá? Para que vocês entendam quais são os 10. O número 1 fala sobre AI Driven. O que é isso? Pós-geração Data Driven, que é o profissional orientado por dados, a gente tem uma geração orientada por inteligência artificial.
Profissionais que tomam decisões não mais a partir de dados, e sim a partir de inteligência artificial. Esse é nosso número 1. Tá? O número 2, o algoritmo-chefe. Assim como a gente tem profissionais orientados por inteligência artificial, a gente vai ter chefes algoritmos. Ou seja, a gente vai executar atividades conforme são determinadas por um algoritmo. Ele vai determinar quem é aquela pessoa que tem maior habilidade para executar determinada atividade e ele distribui isso. Muito comum em empresas de software, um produz software mais rápido, o outro tem mais qualidade, erra menos e o próprio software faz a distribuição. Número 3. Vocês já devem ter percebido que toda a história da inteligência artificial alucina. E o número 3 fala sobre alucinações artificiais. Na hora que a gente tem profissionais AI-driven e algoritmos chefes, qual é o risco e qual é a situação das máquinas que começam a alucinar? Número 4. A gente vai falar de um tema que eu gosto muito voltado à vida pessoal e nós como indivíduos, que são os biohackers. Se vocês olharem para a nossa evolução como sociedade, em todas as etapas da entrada da tecnologia no mundo, a gente foi hackeado. Quando chegaram as redes de computadores, a internet, smartphones, a gente sempre foi sendo hackeado. As câmeras atualmente são hackeadas para ver imagens em outros países. Vocês já pararam para pensar que quando a gente começa a colocar elementos conectados nos nossos corpos, a gente também pode ter nossos corpos hackeados a partir disso? Afinal, nossos corpos são um monte de dados e eu, por exemplo, tenho meus dados numa empresa, fiz um teste de DNA uns anos atrás nos Estados Unidos e essa empresa foi hackeada, ou seja, alguém tem meu DNA, talvez já tenha até me copiado por aí. Número 5. A gente falou muito dos cientistas de dados, agora a gente está falando de cientistas de negócios. O que é isso? Eu não tenho mais a necessidade de ter especialistas dentro de áreas de negócio. Eu posso ter pessoas de negócio que aprendem os instrumentos. Eu levo a ciência para dentro da área de negócio. Muito comum nas áreas de marketing. Pensem em qualquer profissional de marketing que vocês conhecem, que ele já é um experimentador por natureza. Ele aprendeu a lidar, essa pessoa, esse profissional, aprendeu a lidar com as ferramentas que ele tinha à disposição dele para navegar nos dados e fazer os experimentos. Então surge um perfil de cientista dentro das áreas de negócios. Número 6, dentro da nossa lista aqui, tá? Dashboard Overload. As áreas de analytics passaram a produzir tantos dashboards que as pessoas já não conseguem consumir a quantidade de dashboards que tem disponíveis. A gente foi superlotado por dashboards e o que a gente pede? Mais dashboards. Então o número 6 fala exatamente sobre essa mudança que está acontecendo. Número 7 está muito relacionado com a privacidade, mas ela fala da privacidade de uma maneira um pouco diferente. É sobre uma diplomacia de dados. Quem que está disposto a trocar seus dados por algo valioso e quem que é que negocia o valor? Quem é que é o intermediário de negociar os meus dados da minha saúde para produzir uma vacina, por exemplo? Quem que está negociando isso? Para quem que a gente está entregando isso? É sobre diplomacia de dados. Número 8 aqui na nossa lista é gestão do artificial. Essa é relativamente simples. Quem está fazendo gestão dos algoritmos? A partir do momento que a gente começa a trabalhar com algoritmos, quem que está fazendo gestão? Nós temos dashboards para ver os algoritmos trabalhando. Quem que está monitorando o comportamento dos algoritmos para ver os vieses na tomada de decisão? O número 9 fala sobre a inteligência distribuída. Por muito tempo, a área de dados, inteligência, ficou restrita à área de tecnologia. Então, para eu buscar dados da minha empresa, eu tinha que ir até a área de tecnologia e pedir para acessar. Agora, isso se espalhou. E o número 10 é as máquinas consumidoras. Como é que um carro autônomo abastece? Como é que ele escolhe o posto de gasolina, ou o posto onde ele vai abastecer o terminal elétrico, que ele vai fazer o abastecimento? A partir de parâmetros. Distância do carregador, quanto eu tenho para deslocar, qualidade do combustível. Já pararam para pensar que vai mudar o padrão de consumo porque as máquinas vão consumir? Esses são os 10 itens de diagnóstico, gente. E cada um deles é explicado. Então eu cliquei agora em AI Driven e cada um deles é um relatório completo que fala todo o diagnóstico. Ele conta o que é, traz indicadores sobre isso e apresenta um infográfico. Tá? Esse aqui é o específico do AI Driven que eu contei para vocês. Mas eu quero voltar aqui
E a minha pergunta para vocês é: qual vocês querem explorar? Eu vou fazer uma... Quem quer pegar o microfone aí e abrir um item para a gente discutir juntos? Vamos lá, levanta a mão aí. Quem tem aí um... Por favor, alguém me ajuda com o microfone? Pega o microfone e fica com ele, porque eu vou... Nós vamos conversar sobre ele, tá? Meu Deus, por que eu fiz isso? Vamos lá. Tá, eu escolho o cientista de negócio. Vamos lá para o cientista de negócios, então. Eu vou passar aqui de uma maneira bem analógica, tá, gente? Mas eu vou até ele aqui com vocês. O cientista de negócios é o próximo. Cientista de negócios. Eu vou rapidamente contextualizar ele. Perdão. Fazer só a marcação dele, porque vai ajudar vocês a fazer marcação. Lembrando, o cientista de negócios significa que a partir de agora, dentro do ambiente empresarial, a gente tem cientistas, experimentadores, pessoas que dentro do ambiente de experimento, dentro do ambiente de negócio, precisa criar suas próprias hipóteses, fazer seus próprios testes e, a partir das descobertas, tomar decisões. Tudo isso é amparado por dados, obviamente. O que é legal da gente olhar, tá? Ele muda o ambiente de negócio. O ambiente de negócio passa a ser um lugar experimental. Vocês certamente já ouviram falar dos ambientes de startups, ou vivem em ambientes de startups onde o ambiente de experimento é contínuo. Se a gente parar para pensar, a própria DNA das startups é baseada nisso. Cada um dos itens, gente, que tem lá dentro, por exemplo, cientista de negócios, tá? Ele aponta uma mudança. E ele traz junto, aqui nesse caso, são 5 evidências de que isso está acontecendo. Então, o importante, tá? Ele não é um relatório de tendências, é um diagnóstico de mudança. Isso já aconteceu e não necessariamente a gente está percebendo ou sentindo no dia a dia. Um dos itens aqui, tá? Dessas evidências, que é um artigo que evidencia que essa mudança já aconteceu, diz que chama-se Haja como um cientista. É um artigo da Harvard Business Review que demonstra como que a gente deveria agir como cientista dentro do ambiente de negócio. Dentro do relatório tem uma área que demonstra qual é o maior impacto disso, tá? E vocês estão vendo que aqui, ó, o cientista de negócio, o principal impacto dele é no aspecto formativo educacional. O que significa isso, tá? Que a gente tem uma necessidade de adaptar as pessoas de negócio para serem e pensarem e agirem como cientistas. Vocês estão entendendo essa lógica que se eu for uma pessoa de recursos humanos, eu estou propondo para vocês e demonstrando para vocês que como vocês vão ter ferramentas e tecnologias cada vez mais acessíveis para lidar com dados, vocês vão ser Self-Service Analytics, essa pessoa vai se tornar uma cientista dos próprios dados que ela tem dentro da área de recursos humanos. Então, a primeira coisa, ela precisa entender quais os recursos ela tem à disposição dela para poder fazer esses experimentos. Aqui, a gente perdeu um pouquinho de visualização, tá? Mas no gráfico vocês vão ver qual é a diferença do cientista de dados para o cientista de negócio. O cientista de dados, ele estava mais relacionado com dados, ferramentas e analytics. O cientista de negócios, ele está mais relacionado com dados, analytics e a experiência dela ao longo da jornada. Então, se ela é uma pessoa de recursos humanos, então vocês conseguem ver que o círculo do cientista de negócios está muito mais voltado aqui do que para baixo. Tá? De novo, aqui está clarinho, tá, gente, por causa da nossa tela, mas vocês conseguem ver isso no gráfico. Me conta, tu te sente uma cientista de negócios na tua área? Parcialmente. Eu sou gerente de projetos de TI, então acaba que eu trabalho com dados, mas sempre bem mais voltada ali para a parte de negócio. Mas um dos maiores desafios é fazer exatamente com que as áreas de negócio passem a enxergar os dados como parte do negócio em si. Que a gente consiga, de fato, ver valor para aquilo ali. Então, eu acho que a maior problema, o maior desafio nesse quesito é fazer com que a alta gestão, as áreas de negócio como um todo dos nossos clientes que a gente atende, enxerguem isso como parte de toda a análise que a gente tem que fazer para entregar algo final de qualidade. Deixa eu te trazer um problema nisso que você está dizendo. O que eu estou dizendo é que a tua área vai acabar. Pelo amor de Deus. A tua área vai acabar porque a própria área vai desenvolver essa habilidade lá dentro. O que tu faz de fazer os experimentos na tua área como uma área intermediária vai ser essa própria área, porque os profissionais dessa área de negócio, elas veem que ela tem um intermediário para acessar a informação. Sim.
E o desafio que eu estou trazendo aqui não é, gente, vai acabar o trabalho de todo mundo, não é sobre isso. É uma mudança de comportamento sobre todo mundo lidar com dados. Imagina que cada processo que a gente tem no nosso dia a dia, a gente vai também lidar com inteligência artificial, por exemplo, né? Vai estar embedado no nosso dia a dia. A gente não vai precisar, não, vou ter que agora contratar uma empresa de inteligência. Ela vai estar funcionando no dia a dia. Especialmente na área de negócios, as áreas de negócio estão dizendo, eu preciso experimentar sem a necessidade de passar por intermediário. E eu vou trazer um caso real para vocês que aconteceu alguns anos atrás. Um grande banco nos chamou, né, para um projeto de transformação e falou, aqui na área a gente não depende da TI. Era a área de CRM do banco. Eu disse, como é que tu funciona sem a TI? Aí ele me levou até um pedaço do andar do prédio lá, um banco gigante, tá, gente? E num dos pedaços tinha um monte de servidores embaixo da mesa. Ele disse, eu rodo tudo sozinho aqui. Eu comprei meus próprios servidores na área de CRM para não precisar ir até lá para fazer experimentos. Então, a área de CRM, se a gente parar para pensar, é uma das primeiras áreas que passou a fazer experimentos dentro da área de negócio. E ele tem menos dependência da tua área. Marketing, mesma coisa. Eles te chamam muito menos, e aqui eu não estou falando dela, né, gente? Eu só estou pegando como referência em cima da pergunta, tá? E, obviamente, tá, um ponto super importante nessa abordagem que eu estou fazendo, tá, gente? Não é sobre ser dono da verdade ou, não, eu estou pregando que isso vai acontecer, se modifiquem para isso. Não, eu estou trazendo para vocês um fato com evidências que demonstram que isso está acontecendo. Essa mudança de mercado pode ter várias mudanças em torno dela. Tá? Então eu não estou querendo aqui dizer, não, é certo ou errado. Meu papel aqui com vocês é mostrar, isso aconteceu, tem essas evidências e a partir disso vamos se preparar para esse movimento, né? Porque talvez a gente que está nas áreas fora das áreas de negócio tenha que se adaptar e talvez escolher uma área de negócio para estar dentro. Talvez essa seja a mudança, né? Obrigado. De nada. Vamos escolher outro tema, gente? Vamos lá, já tem um tema lá, por favor. Pode passar o microfone para ela, por favor? Boa tarde. Boa tarde. Eu fiquei curiosa quando você fala, né, do cientista de negócios, vai ser algo assim, bastante descentralizado. E aí o tema que relacionarei isso é a questão do dashboard, o overload. Vamos lá, esse é bem legal. Eu só vou ter que me achar na ordem, tá, gente? Era o próximo. Muito obrigado. Essa pergunta é muito legal, vou de novo contextualizar, tá, gente? E aí depois abro para te me ajudar aqui nesse contexto. Há um tempo atrás, e até vocês encontram esse conteúdo disponível no YouTube, tá? Eu falava e trazia bastante um termo de infoxication, que é quando a gente de doenças relacionadas ao consumo excessivo de informação. A gente não consegue mais distinguir as informações que tem ao nosso redor, a gente começa a ficar superlotado e começa a ter estresse, burnout, entre outras coisas que acontecem por consumo de informação. O que a gente começou a fazer para resolver isso? As áreas de analytics, dados, tiveram uma ideia excelente. Vamos criar um instrumento de dashboard. Então o dashboard ele tinha a ideia de concatenar tipos de informações diferentes e botar elas organizadas visualmente para o processo de decisão. Conceitualmente é perfeito. E a gente trabalha com isso no dia a dia. Qual o problema? O problema é que não foi um dashboard. A gente começou a produzir dashboards que nem a gente produzia relatório. E eu digo relatório porque imaginem os sistemas de ERP que a gente tinha lá, sistema na área de compras. Então entrava lá, tinha 200 relatórios disponíveis na área de compras para te acessar. As pessoas acessavam 1% de alguns e outros acessavam muito. E aí então vamos começar a fazer os dashboards para organizar isso. Produzir um dashboard, outro dashboard, e aí os relatórios que estavam antes estáticos começaram a virar dashboards. É muito bonito, é muito elegante. Qual é o problema? O problema disso é que começou a entupir as áreas de dashboards. A gente já tem clientes, organizações que estão fazendo os dashboards dos dashboards. E aí eu tenho lá um dashboard para poder chegar nos dashboards para poder ver a informação. Com isso, eu não estou desprezando ou reduzindo o poder da informação visual. Não é sobre isto. É sobre excesso. Se a gente, como ser humano, não consegue consumir mais informação, o que a gente vai acabar fazendo? A gente vai ter que escolher por eliminação. Eu vou escolher um tipo de informação e vou ver somente aquela. O que a gente percebe nesse movimento específico? Por que a gente pensa dashboard como a gente pensa relatório? Como assim, Capra?
O dashboard ele serve para responder uma pergunta de negócio e eu visualizar essa resposta. A partir daquilo, eu não deveria armazenar um dashboard. Como assim? Não, pensa bem, o dashboard é uma resposta pop-up. Se eu tenho uma pergunta, ele surge, responde e some. Para que eu vou armazenar se ele é uma camada só de visualização? Ah, não, mas eu quero que ele me mostre de 30 em 30 dias. Tá bom, então tu bota num alerta, de 30 em 30 dias esse dashboard surge de novo e some. Ele não precisa ficar aguardado e armazenado em lugar nenhum. O conceito que a gente trouxe de dashboard de armazenar em pastas locais, ele veio do jeito que a gente consumia a informação anteriormente. Dito isso, tá? O maior impacto dentro do dashboard overload, tá? Ele tem a ver, sim, com a gente se acostumar a consumir informação de um jeito diferente. E ele tem uma mudança grande organizacional. Porque o que a gente precisa fazer dentro das organizações que a gente está? Aprender a lidar e a construir menos dashboards. E isso é super complexo de fazer. Cada um dos itens que eu estou abrindo, tá, gente? Vocês vão navegar neles e bem no final vai ter um infográfico. No caso do Dashboard Overload, aqui eu demonstro os 4 principais dificuldades e por que está acontecendo o Dashboard Overload. O excesso de informação, que a gente não consegue consumir a quantidade de informação que tem à disposição. A redundância de atividades e funções, o que significa? Eu tenho vários dashboards entregando as mesmas coisas. O problema do paradoxo de escolha, se eu tiver muitos dashboards eu não vou saber qual escolher para olhar e nem vai me complicar, inclusive, para tomar a decisão. E por último, e não menos importante, é a alfabetização analítica. Ou seja, se as pessoas não entenderem o que está no dashboard, eu tenho um problema adicional. E geralmente isso acontece muito. Me conta, tu está vivendo isso lá? Tu vive essa realidade? Na verdade, a gente está numa transformação, né? Exatamente para tirar essas redundâncias, né? Mas o que eu achei interessante, que na primeira fala me deu a impressão que quando a gente descentralizasse, né, a gente fomenta o self-service, né, na empresa onde trabalho. E aí, nesse momento, quando você falou do cientista de negócio, para mim ia fomentar mais ainda cada um criar seus dashboards e poderia ficar mais redundante, né, com mais silos. Mas quando você fala, né, de ter essa visão autoconfigurável, pelo que eu entendi, me parece ser realmente a luz no final do túnel, porque você vai deixar de criar, né, e usar uma ferramenta autoconfigurável de acordo com o desejo de cada um. Mas respondendo a tua pergunta, sim, a gente já passou por isso, né? Eu sou cientista de dados e eu entendo que a gente está no caminho exatamente de tentar centralizar essas informações, fomentar o self-service, usando uma base centralizada, mas sem replicações, né? Então é esse o caminho que a gente está seguindo, pelo menos. Boa. Tem uma questão desse ponto da inteligência, da aceleração da inteligência artificial, que muito que a gente vê da construção de dashboard hoje vai ser assumido, obviamente, por recursos artificiais no processo de construção. Então, por isso que eu já estou falando do pop-up dashboard, porque se ele vai responder uma pergunta, nem sempre precisava ser visual. Por exemplo, eu só quero fazer um comparativo de vendas e que me traga os vendedores tops do período. Por que isso precisa ser visual e não pode ser auditivo? Por que eu não posso escutar essa informação ao invés de ver? Tá? Porque a gente se acostumou com a ideia que tudo tem que ser visual. Então, só para a gente quebrar um pouco do conceito. Eu tenho tempo rápido para finalizar com mais uma. Quem quer trazer mais um item? Oi, Capra, tudo bom? Oi, de novo? De novo, eu sou repetente aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho da Envisioning, se você puder, enfim, dessa parceria. E gostaria também se você pudesse falar do diplomacia de dados. Legal. Logo que vocês entrarem no radar, a Paula está trazendo aqui, tá, que todo o instrumento que a gente usa para fazer a visualização dessa informação é uma empresa parceira nossa, que é a Envisioning, que traz esses radares para visualizar a informação, tá? Então vocês vão ver ali logo que entra, está ali citado, a Envisioning é a empresa que nos ajuda a organizar essa informação visualmente. Pegando o ponto da diplomacia de dados, o que a gente tem aqui na questão da diplomacia de dados, tá, é sobre essa questão da negociação dos dados, tá? O que significa efetivamente a diplomacia dos dados dentro dessa lógica? Significa que o ato de privacidade, do jeito que a gente conhece, está se transformando. Mais do que ter uma questão só legal relacionada,
a gente vai ter intermediários que vão negociar esses nossos dados, tá? Por isso que o impacto é muito mais político-social, que talvez dentro das organizações já funciona assim, a gente nomeia o indivíduo para ser o responsável pelos dados. A gente já pensou que a gente vai ter que fazer isso na nossa vida também, porque tem um relógio no meu pulso coletando minha frequência cardíaca. Quem que é o responsável por esses dados? Sou eu, porque eu sou um indivíduo. Para quem que eu quero passar a posse dele para fazer um comparativo global das frequências cardíacas do mundo para entender? Então, tem que ter pessoas negociando esse processo de dados no meio do processo. Então, a questão da diplomacia é quando a gente supera a questão da privacidade e entende que isso é um ato de negociação. E aqui eu não estou diminuindo a importância da privacidade. Pelo contrário, eu estou dizendo, a partir da consciência da privacidade, tem coisas que eu não vou considerar privacidade e eu vou dizer, eu aceito trocar isso aqui. Trocar por uma coisa de valor, tá? Gente, eu, por causa de tempo, preciso cortar os nossos itens, mas o que eu queria dar é uma breve introdução para vocês navegarem em todas elas. Este aqui é um convite para vocês usarem ferramentas analíticas. Este radar é uma ferramenta analítica para vocês navegarem numa mudança que está acontecendo nesse exato momento. Então, destinem um tempo, naveguem dentro dessas ferramentas, utilizem isso como uma premissa do pensamento analítico, ou seja, vocês desenvolvendo habilidades analíticas para navegar na mudança que a gente está vivendo nesse exato momento. Gente, muito obrigado, meu tempo acabou.